Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós iremos te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer o MEI. Como que funciona, quais são os requisitos e as principais vantagens. Vem comigo que hoje você vai aprender como formalizar o seu trabalho. E o que significa MEI? MEI é a sigla que quer dizer microempresário individual. Ou seja, você se tornando MEI, você formaliza o seu trabalho e se torna um empresário, dono da sua própria empresa. Para você conseguir se formalizar como MEI, você precisa cumprir alguns requisitos. E alguns deles, e mais importantes, eu vou falar agora para vocês. Veja aí na tela. O primeiro deles é ser maior de 18 anos. O segundo deles é você não ser sócio nem administrador de outra empresa, já que você está, abrindo uma nova empresa, sendo dona dessa nova empresa. O terceiro requisito é você ter um faturamento anual de no máximo R$81 mil. O que isso quer dizer? Que durante todo o ano não pode ultrapassar o faturamento de R$81 mil, o que dá mais ou menos R$6 mil a R$7 mil por mês. E o quarto requisito, dentre os mais importantes, é você exercer uma atividade que seja permitida pelo MEI. Por exemplo, a atividade de cuidador de idosos é uma atividade permitida para o MEI, diferente de, por exemplo, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que a gente vai abordar em outro vídeo. Por que eles não podem se formalizar como MEI? Gente, nesse ponto vocês estão vendo a importância que é você ter o curso de cuidadora? Para você poder cumprir esse requisito, é obrigatório que você comprove que você tem o conhecimento teórico. Então, você tendo o seu diploma de cuidadora de idosos, já é a comprovação de que você realmente tem o conhecimento para poder exercer a sua profissão. Além disso, com o MEI, a cuidadora tem garantido diversos benefícios, como aposentadoria e direitos trabalhistas. Vamos conhecer alguns deles? Veja aí na tela. Alguns benefícios são a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio maternidade. Até para sua família também são garantidos alguns benefícios, como por exemplo, a pensão por morte e o auxílio reclusão. Esses benefícios são muito importantes para a cuidadora, porque pode acontecer, por exemplo, um imprevisto, um acidente, e mesmo assim você ter garantido a sua renda e a da sua família. Você não vai abrir mão da sua liberdade em poder atender vários pacientes, trabalhar cada dia em uma casa diferente e mesmo assim vai ter todos os benefícios que alguém que trabalha de carteira assinada, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte cenário: você sofre um acidente e fica incapacitada de exercer o seu trabalho. E aí você que é autônoma, como você vai fazer para poder ter a sua renda garantida? Você está vendo a importância de ter o MEI? Você vai ter os mesmos direitos garantidos de alguém que trabalha de carteira assinada, por exemplo. E o governo te dá a oportunidade de poder formalizar o seu trabalho, ter todo esse suporte, direitos garantidos, e você prefere ainda correr o risco de não ter nenhum desses suportes garantidos? Formalizar-se como MEI é uma decisão extremamente vantajosa para qualquer tipo de empreendedor. Você passa a usufruir de inúmeras vantagens que vão impulsionar para o crescimento do seu próprio negócio. Vamos destacar algumas das principais aqui no próximo slide. Vantagem número 1, simplicidade e baixo custo. A gente sabe que hoje, principalmente no nosso país, existem inúmeras burocracias para conseguir abrir um negócio. É necessário que você vá a vários órgãos, solicitar vários documentos e apresentar diversas certidões. Só que para o MEI, esse processo é todo desburocratizado e super simples. É feito de forma gratuita e online, pelo próprio site do governo, você consegue se formalizar e ter o seu CNPJ em menos de 5 minutos. Vantagem número 2, legalização do seu negócio. Ao se formalizar como MEI, você automaticamente recebe um CNPJ. E aquilo significa que você formalizou o seu empreendimento para funcionar legalmente, trazendo muito mais segurança e credibilidade no seu trabalho para os seus parceiros comerciais, clientes e fornecedores. Vantagem 3, emissão de nota fiscal. Com o MEI, você tem a facilidade de emitir notas fiscais eletrônicas, o que é essencial para atuar com muitas empresas, instituições e clientes. Benefício número 4, acesso a benefícios previdenciários. Com a sua formalização, você tem acesso a diversos benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria por idade ou invalidez, licença maternidade, entre outros. Vantagem 5, menos impostos. O MEI tem uma carga tributária reduzida e simplificada, o que alivia o peso das obrigações fiscais
para o empreendedor. Vantagem 6, facilidade na abertura de uma conta bancária, o que é fundamental para conseguir separar as suas finanças pessoais das do negócio. Vantagem 7, acesso a diversos serviços financeiros e de crédito. A formalização facilita o acesso a diversas linhas de crédito e também a serviços financeiros, o que pode te ajudar a investir cada vez mais no crescimento do seu negócio. Vantagem 8, proteção do seu patrimônio pessoal. Com a formalização, você separa o que é seu patrimônio pessoal e o que é o patrimônio da empresa, protegendo mediante processos judiciais ou dívidas. Vantagem 9, possibilidade de contratação de um funcionário. Com o MEI, você consegue contratar um funcionário com muito menos burocracia e menor custo, o que pode te ajudar a expandir cada vez mais a sua operação. Agora a gente vai falar sobre os dois tipos de restrições que existem, a total e a parcial. A total acontece nos casos dos pensionistas de INSS ou que são considerados inválidos. Por exemplo, o pensionista inválido que já recebe o INSS, se ele se formaliza como MEI, é considerado que ele está apto ao trabalho. Então, ele deixa de receber a pensão. Ou quando ele é sócio, administrador ou titular de uma outra empresa. Por quê? Porque é entendido que, como ele já se dedica a essa empresa, ele não teria condições de abrir uma nova empresa de forma individual. Existem situações intermediárias em que é permitida a formalização do trabalho como MEI, mas tem algumas ressalvas. São 6 situações desse tipo. Vamos para elas? A primeira situação é o trabalhador que recebe o seguro-desemprego, porque ao se formalizar como MEI, é entendido que ele conseguiu um trabalho. Então, a partir do momento que ele se formaliza, é encerrado o seguro-desemprego. A segunda situação, e que gera muita dúvida, é sobre aquele trabalhador que já é registrado com carteira de trabalho, que ele já está sob o regime da CLT. Por quê? Ele pode, em regra, ele pode sim também ter um MEI, além de ter a carteira assinada. Contudo, tem uma restrição, que é no caso de demissão com justa causa. Quando ele é demitido por justa causa, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Terceira situação, aquele trabalhador que recebe o auxílio-doença. A partir do momento que ele se formaliza, logicamente, é entendido que ele está apto ao trabalho e é cessado o auxílio. O mesmo acontece na nossa quarta situação, que são aqueles trabalhadores que recebem aposentadoria por invalidez ou pensão por invalidez, que assim como eu disse anteriormente, como ele se formaliza e fica apto ao trabalho, é cessado também esse benefício. O mesmo acontece na nossa quinta situação, que se trata daqueles beneficiários de prestação continuada, que é um caso muito comum daqueles que são portadores de necessidades especiais, que ao se formalizarem como MEI, esse benefício também é cessado. Por fim, tem a nossa sexta situação, que são aqueles beneficiários do Bolsa Família. Não é cessado o benefício assim que eles se formalizam como MEI. É importante observar que no caso do Bolsa Família, caso haja um aumento de renda acima do limite, aí sim, no ano da atualização cadastral, ele será excluído de receber o benefício do Bolsa Família. E agora a pergunta mais importante, como é que eu faço para poder criar minha MEI? Como é que eu vou me formalizar? Pessoal, se eu contar para vocês que demora menos de 5 minutos, de forma online, que você não precisa ter aquele monte de papelada ir para um lugar e para o outro, vocês acreditam? Vamos lá, vou dar um passo a passo para vocês simples de como que faz. O primeiro passo é você acessar o portal do empreendedor. Vou deixar aqui no vídeo para vocês o site www.portaldoempreendedor.gov.br. Vocês entram no site, clica lá, quero ser um MEI, inicia o preenchimento do formulário. Gente, eu vou dar uma dica exclusiva agora para vocês. No momento que você vai estar preenchendo lá o seu formulário, vai vir uma pergunta sobre qual é o número do seu CNAE. Mas, gente, o que é isso? CNAE. CNAE quer dizer Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Eu vou colocar aí no vídeo qual é o número que você vai digitar, que vai aparecer lá qual é a atividade correspondente ao do cuidador, que é o número 8712-3/00. É só digitar esse número que você vai encontrar lá a sua atividade de cuidador. E para você agilizar o seu processo, eu vou te dar uma dica. Você já deixa aí preparada a cópia do seu RG, do seu CPF e do seu comprovante de residência,
que no momento que você estiver preenchendo esse formulário, vai ser solicitado para você anexar. Então, para agilizar o seu processo, eu já deixo essa dica com você. Depois de preenchido o formulário, vai ser solicitado que você pague a sua taxa de inscrição, que claro, gente, essa taxa de inscrição é única. Tá vendo, gente, com apenas esses 5 passos, automaticamente já é gerado o seu certificado de MEI e emitido o seu CNPJ. E aí, meu bem, você se torna empresária. No certificado do MEI, você já pode emitir notas fiscais e aproveitar de todos os benefícios como MEI. Viram só como a formalização como MEI garante uma série de vantagens? Diante dessas vantagens, fica evidente como se formalizar como MEI é uma escolha inteligente para quem deseja empreender de forma segura e sem entraves. Além disso, estar regularizado possibilita o crescimento sustentável e abre portas para novas oportunidades de mercado. Portanto, não hesite em se formalizar e colher os inúmeros benefícios que essa modalidade tem a te proporcionar. Empreenda com confiança e aproveite de todas as oportunidades que o MEI tem a te oferecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. E, mais importante, inscreva-se no nosso canal para ficar ligadinha em outras dicas como essa.